Olá, meus caros, comentário aqui no Abordagem Cristã. E nós vamos falar de Cabo Daciolo, dessa última nota que ele deu na sua página no Facebook, afirmando que estará nos montes e que ficará 21 dias fazendo a oração de Daniel, jejuando e comendo tudo que é da terra, como ele já até mesmo disse na última live. Ele também disse que não dará entrevistas enquanto estiver no monte, só vai descer para os debates. E também falou a respeito de Jair Bolsonaro, desejando boas melhoras e recuperação e que vai orar pelo mesmo. Também Daciolo falou que a guerra não é no plano físico, mas sim espiritual. Citou Efésios 6:10, guerras que existem no plano espiritual, contra ossos, potestades, principados e toda a força do maligno, e que só podemos vencer isso se estivermos revestidos da armadura de Deus. Portal G1 e saiu em outros portais também bem conhecidos. Isso é bom, porque ele está levando o povo a clamar e a pensar que a solução para o Brasil não são homens, não são autoridades, não são ideologias, mas sim o próprio Deus, colocando quem deve estar lá para governar para o povo e para fazer o bem para o próximo. Assim, de fato, estará, inclusive, honrando ao Senhor, porque aquele que ama o seu próximo e faz realmente boas obras para o mesmo, está fazendo para o próprio Senhor. Diferente de muitos aí candidatos presidenciáveis que estão disseminando ódio, estão aí brigando entre si, fazendo campanhas contra o seu adversário e com inverdades e tantas outras coisas mais que a gente sabe por aí. Daciolo é um candidato presidenciável atípico que não entrou no mesmo jogo deles, na jogatina dos mesmos, da velha política. Está inovando. E quando foi questionado naquela última live por aquela repórter estrangeira, ele deu boas respostas acerca daquilo que ela queria dizer que era teocracia, o que ele estava tentando implementar, iria implementar no seu governo. No entanto, ele falou que essa questão de direita, de esquerda, é tudo balela, invenção para dividir o povo, e também concernente à religião, que a questão é uma outra, que foge do entendimento dos cientistas políticos, que foge do entendimento dos grandes intelectuais, porque a questão, o que se fala de fato é sobrenatural, metafísico, está além de toda a compreensão. Claro que se trata das coisas do mundo espiritual. Então agora nós temos um candidato inédito, que sobe aos montes para orar, que jejua, que santifica, e que quer realmente o bem para a nação. Eu fiquei até lamentando um sujeito aí muito conhecido no YouTube, e até pode ser que ele reviu o seu posicionamento, mas no momento, quando o Cabo Daciolo foi lá para os Gideões e falou aquelas verdades, ele foi contra o Cabo Daciolo e ainda o taxou de comunista gospel, né? E Daciolo não tem nada de comunista gospel, ele tem em si em favor do Evangelho. É uma sacrossanta ignorância desse youtuber, que deve nunca ter lido a Bíblia ou nunca ter tido uma experiência com Deus para discernir aqueles que são e aqueles que não são de Deus, porque pelos frutos se conhece as árvores, não é porque existem falsos profetas que todos são, nós não podemos generalizar. Não é porque existem pessoas boas é que todas as pessoas vão ser boas, também não podemos generalizar. Então temos que dissipar esses extremismos que nós vemos aí muito acentuado isso nas redes sociais, lamentavelmente. Pessoas acreditando em fake news, pessoas acreditando em extremismo de teoria da conspiração e tem outras coisas, né? Às vezes eu perco tempo em falar isso no canal porque as pessoas não interpretam, não sabem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. São pior que o povo de Nínive, que Deus teve compaixão porque se arrependeu. Eles são pior porque eles até conhecem a verdade, uma aproximação daquilo que é verídico, mas não se arrependem, não mudam os seus rumos, ficam mais do mesmo, disseminando ódio, mentiras, falácias e tantas coisas ruins. E isso realmente é terrível. Recentemente eu coloquei um vídeo irônico a respeito da facada que o Jair Bolsonaro levou
dizendo, sendo bem irônico, dizendo que realmente a facada, de fato, era fake, era falsa, tratava-se de uma faca cinematográfica ou de brinquedo e que foram lá brincar, né, com o Jair Bolsonaro de polícia e ladrão, e o Bolsonaro levou lá uma facada e isso foi uma jogada de marketing. Realmente ele agora vai ser um grande ator hollywoodiano e também das novelas da Globo, das 9. Só assim mesmo pra gente dar um tapa na cara com luva de pelica nesses sujeitos que não querem de fato aprender a verdade, porque muitos deles são pessoas que de fato estão, né, averiguando as notícias e não contra-argumentando, achando que aquilo ali é uma verdade absoluta, e não é. Existe muita montagem, muita falsa notícia aí se espalhando, e as pessoas, né, são muito imediatistas, não param para questionar. E eu fico às vezes agoniado, porque muitas das vezes os internautas são pessoas jovens, que estão em escola, só se eles não querem estudar um pouco, porque até com pessoas que são um pouco ignorantes, que não tiveram as mesmas oportunidades de estudos, podem se equivocar e ser ludibriadas. Aliás, eu até penso que essas pessoas, elas são até mais sábias do que esses que dizem que estudam, que são os jovens experts aí da geração Y, X, Z, enfim, né? Mas a gente vê que realmente é lamentável. Então, para encerrar, o Cabo Daciolo, ele está fazendo algo que de fato é de um cristão genuíno, verdadeiro, por mais que isso soa como pitoresco, dantesco, por mais que isso soa como cômico, como lunático, soa como loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, pensamos nesse prisma, porque do jeito que a igreja do Senhor está, realmente nós estamos vivendo os últimos tempos, porque um servo de Deus vai tentar fazer o que é certo, o que Cristo fez, é taxado pelos próprios cristãos, né, entre aspas, de lunático, que não me representa, de porcaria, disso e mais aquilo, né? Frases ou ditos, inclusive, e pessoas mundanas, ímpias, chocarrices, palavras de baixo calão, que não se fala nem para o pior inimigo, quanto mais para um cristão. Então, realmente nós estamos vivendo uma inversão de valores, realmente nós estamos perto do fim, e não é porque acontece lá no mundo, é o que está acontecendo dentro da própria igreja, dentro da comunidade cristã. O que você vê, os escândalos, você vê as insanidades, as psicopatias que acontecem, os desmandos, a corrupção, o curral eleitoral dentro das igrejas, que eu também sou contra, de transformar o púlpito em palanque, porque uma coisa é pregar o evangelho, uma outra coisa é você escolher um político para votar e num lugar à parte de adorar o Senhor. Imagina se Deus vai dividir a sua glória com outrem. Vamos adorar o Senhor. Peraí, agora vamos falar de política também aqui junto com o Senhor. Para pensar, né? Claro que Deus conhece e sabe que tem que haver esses engajamentos. No entanto, o lugar que é para adorar o Senhor é para adorar o Senhor. A casa do Senhor é casa de oração. E a gente vê esses absurdos todos. E de gente que diz que representa os cristãos, mas não representa. Ditos pastores, ditos aí bispos, que são deputados, que são vereadores, que estão no mundo da política, mas fazem tudo que um ímpio faz, até pior. Então nós temos que pensar nisso tudo. E aí que surge o questionamento com relação ao Cabo Daciolo. Não, ele é mais o mesmo, é o mesmo que nem a bancada evangélica, eu não acredito nele, é pitoresco, não me representa, é uma pessoa de péssima índole, porque acaba generalizando. O evangelho é discernimento das coisas, discernir o que é de Deus e o que não é. Pelos frutos se conhece as árvores. Que Deus os abençoe, que nós vamos ficando aí também nesse intuito de oração, seja em pensamento, né? Seja em monte, seja dentro de casa, seja dentro da igreja, na rua, o que for. Vamos
pedir a Deus para que dê sabedoria aos nossos governantes, para que o Brasil tenha um governante que venha a ser justo, que venha de fato trabalhar para o povo, né? Porque a palavra de Deus nos manda para orar pelas autoridades, vamos orar aí pelo Bolsonaro, enfim, por todas as pessoas. Uma coisa que também eu critico, independente de quem nós vamos votar e dos nossos candidatos. Agora, tratar o Bolsonaro como qualquer um, até torcendo para ele morrer, ou até torcendo para que ele se dê mal, que cristão nós somos? Eu falo com cristãos, porque eu ouvi muitos cristãos dizendo, ele mereceu mesmo o que ele fez, porque só incitava o ódio. Porque, olha, ele poderia até falar daquela maneira, que eu sou contrário, às vezes, às frases polêmicas que ele dava. Eu sei que era figura de retórica, mas eu sou contrário. No entanto, ele nunca mandou ninguém dar tiro em ninguém, nunca mandou alguém dar facada em ninguém, em Lula, em qualquer um outro, né? Ele não fez nada também na prática, não pegou uma arma e começou a atirar nas outras pessoas, né? Então nós temos que pensar, e mesmo que ele fizesse isso, nós temos que pensar pela alma dele também, né? E outra, ele não estava lá incitando ninguém. Ele estava com a sua tropa, digamos, com a tua turma, com o seu povo ali. E o camarada vem ser mais, ser menos, não sabe nem respeitar o direito alheio. Então vamos ver como é que estamos nesse lamaçal todo. Com essa esquerdopatia toda, né, desses que são fãs ou fanáticos do PT. E de tantas outras ideologias. Eu falo muito de esquerdopatia, eu sei que também tem a direitopatia. Tem a centropatia, tem todas as ideologias com patia, com patos, com doença. Porque quando vai para o extremismo, é doença. Quando sai da racionalidade, quando você já começa a enxergar o seu próximo como um inimigo, como um animal, como você começa a enxergar o seu semelhante como fosse um inimigo terrível, como um cão e um gato naquela briga, ou de rato e gato, realmente se perde toda a sanidade e a comunhão com Deus principalmente. Então eu fiquei muito assim, profundamente triste ao ver alguns cristãos, às vezes coloquei algum vídeo aí do Bolsonaro criticando, porque merecia, porque é isso. Meu Deus, a pessoa dele ali tem uma pessoa, independente de ideologia, de política, de quem seja, tem uma pessoa. Temos aí Lula, também tem pessoas ali, independente de que estão errados. E o que o Daciolo fala, vale, porque a guerra que nós temos não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, mas sim contra ossos, potestades, né? Tudo isso, principados. Porque se nós orarmos a Deus, Deus vai dar discernimento, o inimigo vai ser envergonhado, e a pessoa que está sendo usada pelo inimigo vai ser abençoada por Deus e o inimigo vai sair. E aí as coisas vão se resolver. Porque tudo isso é no plano espiritual, como diz o Daciolo. Então, meus caros, deixamos de ser carnais. Não vamos ser como a igreja de Coríntios, que começou no espírito e acabou na carne. E muitas igrejas estão acontecendo isso. Eu falo igreja você, que é o templo do Senhor, que às vezes não professa nenhuma religião, que não visita nenhuma denominação, mas você sabia que você, independente de crer ou não crer em Deus, é a igreja? E existem 3 tipos de igreja. A igreja de Deus, a igreja de Satanás e a igreja do eu. Se você não crê em Deus ou você não serve Satanás, você está frequentando a igreja do eu, do egocentrismo, tá? É para pensar. E você tem que ser a igreja do Senhor para ser de fato abençoado. Mas isso é uma escolha sua. E para ser a igreja do Senhor, o templo do Deus vivo é necessário santidade, porque ele não habita em templos sujos, e muito menos em templos feitos por mão de homens. Quer dizer, templos criados a partir do eu, onde o eu está acima de Deus. E nós temos que fazer aquilo que João Batista fez, ao dizer a Cristo que eu desapareça e que Cristo agora cresça. É nesse sentido. Que Deus os abençoe até.